Nesta semana, você está acompanhando, nós fizemos um giro pelo transporte coletivo de Blumenau. As nossas equipes foram às ruas, andaram de ônibus, foram conversar com a nossa comunidade para saber qual é a opinião da nossa população, dos usuários do transporte coletivo aqui de Blumenau, sobre o serviço que é oferecido. E hoje, nós estamos recebendo aqui no Balanço Geral o presidente do CETERB, Marcelo Chirub, para falar justamente sobre os problemas que foram apontados pelos usuários do transporte coletivo de Blumenau durante esta semana aqui no Balanço Geral, nesse giro que nós fizemos. Presidente, obrigado pela sua companhia. O senhor acompanhou, inclusive, as reportagens que foram apresentadas aqui no Balanço Geral. Vamos responder aqui, já vamos começar falando, por exemplo, sobre a questão de ônibus lotados e linhas de ônibus. Algumas reclamações sobre diminuição de linhas de ônibus. Qual é a resposta que o senhor pode dar para a nossa comunidade? O Joelson, quem nos acompanha também, boa tarde. Eu trouxe alguns números aqui que identifica, que mostra a complexidade que é a gente conseguir nivelar essa equação. O transporte coletivo ele é baseado em 3 pilares aqui, na credibilidade, que nós conseguimos recuperar muito essa credibilidade em relação ao que tinha antigamente, né? Lembra que salário atrasado, não tinha ônibus, era greve. Então a credibilidade é um fator fundamental para que as pessoas deixem o carro em casa ou deixem de optar por transportes individuais e vão para o transporte coletivo. A segunda delas é o conforto, né? E a gente vai entrar certamente na questão do conforto, sentado, em pé, o calor, o frio, os horários, tudo isso é um fator determinante para as pessoas optarem por ir para o transporte coletivo. E o terceiro é o preço, que precisa equacionar essas duas outras equações com um preço que seja possível das pessoas pagarem. Então não é fácil aumentar o número, seria muito fácil aumentar o número de linhas, por exemplo. Aumentando o número de linhas de horário, certamente baixaria o número de transportados, de pessoas lá dentro. O problema é que aí aumenta o preço. Então a gente precisa, numa equação grande, resolver isso, né? Por exemplo, Joelson, nós temos uma frota aí de 238 ônibus. Certo. Esses 238 ônibus... Todos os ônibus eles já estão, porque foi aquela promessa de que todos eles seriam novos. Toda a frota hoje toda está novinha. Faltam 6. Faltam 6 ainda. 11 chegando agora, a gente entrega na semana que vem. Faltam 6 ainda que a gente suspendeu agora a compra deles justamente por conta dessa discussão do conforto. A gente já vai falar sobre isso. Tá. Mas esses 238, que hoje ainda estão alguns brancos, então o número permanece os mesmos. Apenas substituição desses 17 ainda serão feitos. Esses 238 transportam num horário de pico 12.300 pessoas em uma hora. Então, claro, aí é o horário mais cheio que certamente vai... não é só aqui, em qualquer lugar do mundo, é o horário de pico. Que é o fim da tarde? O fim da tarde, das 5 às 6, é o horário de pico. Da manhã cedo é cerca de 11.200 pessoas, aí dá 12.300 no retorno para casa. Já, por exemplo, no horário de menor movimento, das 11 à meia-noite, transporta a mesma frota, 263 passageiros apenas, de 12.400 para 263. E é claro que eu preciso de horário nesse horário também, as pessoas acabam de trabalhar, querem voltar para casa e tem que ter um disponível nesse horário. Só que eu preciso equalizar, porque senão o preço fica muito caro se colocar a mesma coisa. Aí então, tem que botar mais ônibus, para atender o horário de pico, que é uma quantidade muito maior de pessoas que vai usar, e menos ônibus, então, nos outros horários que tem a demanda menor. Ainda existem, para transportar esses 240 ônibus quase, ainda existem cobradores, ainda existem motoristas, existe toda a estrutura para sustentar o horário de pico, que eu não posso aumentar para 400, porque senão eu fico com 400 pesando na tarifa de 4,20 hoje, que já é pesado para qualquer trabalhador, a gente sabe disso. Apesar de nós termos uma das tarifas mais baratas do estado, por exemplo aqui, Jaraguá é 4,80 antecipado, R$5 embarcado. Joinville, 4,40 antecipado, 4,80 embarcado. Gaspar, aqui do ladinho, 4,50 antecipado e 4,80 embarcado. Nenhuma dessas 3 cidades tem cobrador, por exemplo. Só o cobrador pesa em cerca de 60 centavos na nossa passagem hoje. Poderia ser reduzido caso houvesse o consenso entre a população e os trabalhadores que seria desnecessário, como é nas outras 3 cidades, a presença do cobrador. Sim. Outra questão apontada é o lance do Wi-Fi. O Wi-Fi e o ar-condicionado. Se falou muito na época da instalação ali do Wi-Fi, que foi feita uma pesquisa, enfim, a população não acredita que foi feita essa pesquisa de qualquer forma, porque ninguém iria preferir o Wi-Fi do que o ar-condicionado, no calor de Blumenau. O que pode ser oferecido? Dá para se pensar em oferecer ar-condicionado para a população? São duas coisas diferentes, não é só simplesmente optar ou isso ou aquilo, Os investimentos são completamente diferentes. Sim, então, colocar o Wi-Fi é uma coisa, colocar o ar-condicionado pesa muito na tarifa. O pessoal reclamando, inclusive, Marcelo, o próprio Wi-Fi, em alguns ônibus, em algumas linhas, não funciona. Ali, nós tivemos, inclusive, nesta reportagem aí, o Alfredo fez o teste em alguma linha lá e ele não funcionou. Enfim, como é que se melhora isso? Eu assisti a reportagem, inclusive nessa que ele está mostrando ali, ele está conectando e funcionou, Nessa dali que mostra
a reportagem exibe, ela efetivamente funcionou. Ele demora para carregar, sim, no outro aí é ponto, questão da carga da internet, né? É claro que quando o ônibus está mais vazio, a internet é dividida entre menos pessoas e é mais fácil, maior velocidade. Quando está mais cheio, é claro que é dividida a mesma internet, dividida entre mais pessoas, fica mais lento, isso é óbvio, né? Vamos tentar aumentar o número de gigas ali no ônibus, mas é claro que quanto mais gente, mais divisão, diminui isso. Nossa casa é assim, em qualquer lugar é assim, né? E o ar-condicionado? O ar-condicionado é o grande fator, né? Conversei com o prefeito Mário bastante sobre isso e nós resolvemos, Joelson, esses últimos 6 ônibus que eram para ser comprados agora, foi o pedido agora nesse mês, nós resolvemos suspender o pedido desses 6 ônibus agora para fazer uma discussão com a sociedade de, efetivamente, se nós colocarmos ar-condicionado em toda a frota, vai aumentar R$ 1,20. Não é possível... Essa informação é importante. Se colocar ar-condicionado em toda a frota de ônibus em Blumenau, a passagem aumenta mais R$ 1,20. Esse é o custo da implantação e manutenção do ar-condicionado. Estudos preliminares. Certo, né? Claro que isso vai ser refinado, mas o prefeito pediu para levantar isso para a gente tomar a decisão e fazer a discussão com a sociedade qual é a opção que a sociedade quer. Né? Então, assim, para colocar em toda a frota é isso. A maior reclamação, e isso está na reportagem inclusive, são nos troncais, onde tem mais gente, né, e onde as pessoas pegam mais o ônibus. Então, assim, a gente fez o estudo disso também. Tirando as linhas alimentadoras, só os troncais, seria cerca de 55 centavos na passagem se colocar só nos troncais. É uma possibilidade que a gente vai estudar para fazer. Mas tem que discutir com a comunidade. Tem que discutir. Nós temos 2 opções. Ou a gente aumenta em 55 centavos a passagem, ninguém vai querer isso, né? Ou a gente tenta otimizar os custos daquela planilha de custos que está fixada aí nos ônibus mesmo. Hoje a gente abriu a planilha, não tem mais caixa preta da planilha. A planilha está colocada ali, quanto cada um pesa, o que cada um pesa daquele. Então, a população olha aquela planilha, veja o que daquilo é possível ser optado para retirar ou diminuir e seja possível, seja financeiramente equilibrável, né, com os 60 centavos ou 55 centavos que será colocado no ar-condicionado nessa parte. Então, assim, essa discussão sendo feita e a gente chegando a um consenso, a gente já pode pedir esses próximos 6 ônibus, por exemplo, com ar-condicionado e a partir daí toda a frota, quando for renovada nos troncais, poderia vir com ar-condicionado. Mas, repito, não é simplesmente uma decisão monocrática. O prefeito não pode chegar e dizer, agora vai ser ar-condicionado, porque isso reflete na passagem. Temos que discutir com a sociedade e a sociedade é que tem que definir o que ela quer. Aumentar a passagem ou então reduzir alguns custos, perder algumas comodidades ou, né, algo nesse sentido que consiga equilibrar essa conta e dê ar-condicionado, mas eu acho que realmente essa discussão tem que ser feita. Tá certo. O presidente do CETERB, Marcelo Chirubi, conversando conosco hoje sobre o transporte público, né, o serviço de transporte público aqui em Blumenau. Rapidinho, presidente, só para a gente fechar, se a comunidade, logicamente são muitas questões, muitos apontamentos, se a comunidade quiser fazer alguma observação, quiser fazer alguma sugestão, qual é que via de contato pode ser utilizada? O CETERB está à disposição para qualquer um. E mais um esclarecimento, acho que é importante, a questão do ponto de ônibus, né, que foi colocado ali. A gente vai colocar, nós precisamos colocar mais 400 pontos de ônibus, mas não é o total, nós temos 1.000 que não existem hoje. Algumas deles não consigo colocar e outros são final de linha, como foi o caso da reportagem, né? Então, no final de linha, ninguém sai do ônibus, senta e espera, vai para casa direto. Então, a gente prefere não colocar ali para não obstruir a calçada. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição no CETERB, né, o nosso pessoal de imprensa aqui, a Ju, que cuida de toda a imprensa, através das mídias sociais, telefone, e-mail, qualquer dúvida, entre em contato com a gente faz a discussão, desde que seja uma discussão proativa, uma discussão que queira construir e decidir junto com todo mundo, que eu acho que essa é a melhor solução. Tá certo. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao presidente do CETERB, Marcelo Chirubi, conversando com a gente, né, dando esses esclarecimentos aí para a nossa comunidade. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor. Obrigado, estamos à disposição, um abraço a todos. Até mais.